Quando Mira viu a manchete de uma reportagem sobre uma freira que tinha matado um lobisomem, ela demorou para acreditar, e acreditaria menos ainda se alguém lhe contasse que aquela mulher era uma de suas irmãs, que cedo ou tarde o caminho das duas ia se cruzar. Mas é exatamente isso que ia acontecer. Três irmãs foram separadas de forma trágica na infância. O destino conduziria as três por caminhos completamente diferentes. Uma tornou-se pistoleira, a outra freira e a terceira, cafetina. No entanto, mesmo distante umas das outras e sem ter noção do paradeiro de cada uma, elas tinham mais uma coisa em comum: o ódio por lobisomens. E essa figura iria reuni-las outra vez. Mira, Mazé e Morgana. As duas primeiras você provavelmente já conhece se acompanha esse canal. Se não for o caso, não tem problema. A gente faz uma resumidinha super rápida do que aconteceu com elas. As três eram crianças e viviam com os pais quando houve um ataque de lobisomem na casa. O monstro entrou e elas escaparam com vida apenas porque as duas mais velhas, Maria José e Morgana, escaparam pela janela. A menorzinha, que era Mira, foi escondida pela mãe embaixo da cama, onde ela assistiu o terrível massacre dos pais. Daí seguiu sozinha, com todas as penas inerentes a uma órfã, e tornou-se uma caçadora de lobisomens. Depois de uma vida inteira de busca e investigação, reencontrou o lobisomem daquela noite que foi a pior da sua vida e o matou, cumprindo assim a promessa que fez no túmulo dos seus pais, de que todo lobisomem que passasse no caminho dela iria morrer. Já a freira penou e tornou-se uma bandida comum. E no afã de escapar dos inimigos e da polícia, se escondeu num convento, fingindo ter uma vocação. De fato, ela tinha vocação. E, na história que vocês estão vendo aqui abaixo, explica bem direitinho como ela, de fato, foi perdoada e aceita pelas freiras no convento, onde passou a viver. Mas a nossa história de hoje é sobre a terceira delas, Morgana. E o primeiro passo para que as três se reencontrassem começou quando Mira, após matar o lobisomem, se dirigiu até o cemitério da cidade para uma visita sobre o túmulo dos seus pais, para dizer que a morte dele estava vingada. Mas, ao avistar de longe uma freira no entorno do túmulo, ela parou e ficou observando. Quem seria aquela mulher? Tinha cisma com estranhos e andava sempre armada. E como se tratasse de uma religiosa, ela se aproximou sem nenhum problema. Porém, ao perceber que a moça vestida de freira estava extremamente comovida, ela viu que algo estranho estava passando e não demorou muito para que entendesse tudo. A freira, percebendo a presença dela, virou-se e disse: "São meus pais que estão aqui." Mira imediatamente reconheceu naquela moça a sua irmã mais velha. A partir desse instante, toda a tristeza típica dos ambientes de cemitério deu lugar a uma alegria nova dos reencontros. As irmãs se abraçaram e passaram o resto do dia juntas conversando. Mas como o tempo bom dura pouco, Mira, bem cedo, explicou à irmã que tinha uma missão em uma cidade vizinha, onde o lobisomem estava tocando terror nas pessoas. Maria José, agora conhecida como Irmã Mazé, teve uma vontade imensa de acompanhar a irmã. Não que tivesse saudade dos tempos da bandidagem, de andar solta pela rua. Não, a sua vocação tinha sido plenamente aceita e ela vivia no claustro das irmãs do convento. Mas era um tipo de saudade de querer protegê-la porque ela era a mais nova das três. E foi com o coração inquieto que ela se despediu da moça e decidiu voltar para o convento. Porém, no caminho, movida por sua fé, pediu um sinal de que aquela era a melhor decisão a tomar. Feito isso, entregando a decisão ao encargo da fé, seguiu o caminho rumo ao convento, esperando que qualquer coisa acontecesse a qualquer momento, e se nada acontecesse, é porque o certo mesmo seria voltar para o convento. Acontece, porém, que no presente momento que ela pensou isso, que ela chegou a essa conclusão, o pneu do carro estourou e ela teve que parar no meio da estrada. Entendeu isso como um sinal e decidiu seguir atrás da irmã. A cidade para onde ela tinha ido ficava na direção oposta e era vizinha que elas estavam. Logo, não seria tão difícil alcançá-la. Entretanto, como ela demorou muito para decidir e Mira já tinha ido rumo à cidade, ela chegou primeiro. E como não se falava em outro assunto, além desse ataque de lobisomem que tinha acontecido, ela não teve muita dificuldade para se orientar na cidade. O tal ataque, segundo os populares comentavam, tinha acontecido em um bar. E uma curiosidade, o bar chamava Lua Cheia. Ela não pôde deixar de achar graça da coincidência.
mas se dirigiu para lá. Para surpresa dela, foi proibida de entrar no lugar. E como já fazia dias que tinha acontecido e a polícia já tinha feito as investigações cabíveis, ela ficou se perguntando, mas por quê? Como que não pode? Então, observando o lugar, ela entendeu que não era de fato um bar. Era, na verdade, um tipo de cabaré. Por isso não era permitida a entrada de mulheres, a não ser as profissionais que trabalhavam lá. Pronto, isso foi o suficiente para ela descobrir a maneira de entrar. E na mesma noite, ela estaria de volta. E desde já uma coisa era óbvia. O lobisomem, quando aconteceu o ataque, estava dentro do bar. Logo, ele era um frequentador daquele lugar. E com sorte, talvez ela encontrasse ainda hoje. Então, logo a noite caiu, ela se dirigiu até o bar Lua Cheia, decidida a resolver mais um caso. E como era de praxe, seguiu o modus operandi de observar o entorno e tentar descobrir a partir de conversa com os frequentadores. E a julgar pelas poucas conversas que teve, ela logo descobriu que aquele lugar era frequentado por todo tipo de gente, inclusive as piores pessoas. Tinha um, por exemplo, que era um bandido. Isso ela não podia saber, não pôde adivinhar. Mas o homem era altamente cismado. E ela percebeu desde o começo que tinha alguma coisa errada com ele. E ficou conversando com ele. E ele ficou extremamente intrigado com um monte de perguntas que ela fazia. Então era um com cisma do outro. Ela pensando que ele era lobisomem e ele pensando que ela era alguma coisa de polícia ou coisa assim. Num determinado momento, ele percebeu que ela tinha uma arma escondida na roupa. Mira tinha astúcia suficiente para lidar com qualquer tipo de lobisomem, mas não com bandidos. E sem saber de quem se tratava a companhia, ela num momento ouviu um tumulto vindo lá de fora na porta da entrada do bar que chamou a atenção dela para aquela direção. Ao que parecia, tinha uma freira querendo entrar, para espanto geral dos presentes. A mulher dizia alguma coisa como: "Eu vim tentar converter algumas almas nesse lugar de pecados." E ela estava muito entretida olhando de longe, e aí reconheceu a irmã Mazé. Mas nesse instante, dessa distração, o homem avançou e arrancou a arma que ela trazia na bota. E num movimento extremamente rápido, dominou-a aplicando um mata-leão. E em seguida, saiu arrastando ela para um canto escuro do bar enquanto ameaçava aos cochichos. "Não diga nenhuma palavra, senão você vai levar um tiro." De fato, a mulher na porta era Mazé, a freira. Desde que ela chegou à cidade, não foi muito difícil descobrir o paradeiro da irmã, até porque todo mundo no lugar só falava disso. Uma pena que ela não tenha tido a mesma ideia da primeira, Mira, né, que se disfarçou de cortesã e conseguiu entrar sem nenhum problema. Quando ela chegou de freira, foi um impacto tão grande que gerou um tumulto na entrada. E por isso foram chamar a dona do bordel para ir falar com ela para expulsar ela da porta. Assim sendo, quando ela humildemente estendeu a mão com um terçozinho de prata na mão, a cafetina recusou-se a apertar a mão dela, desprezando o cumprimento. No entanto, não pôde deixar de reconhecê-la de alguma forma. Aquela mulher lhe era familiar, de alguma maneira lembrava dela. Assim sendo, a cafetina aproximou a vista do rosto da freira e ficou tentando entender quem seria aquela pessoa. E foi como se as duas, no estalo, entendessem ao mesmo tempo que as duas irmãs, há tanto tempo perdidas uma da outra, tinham novamente se encontrado. De fato, há muito tempo atrás, quando elas escaparam por um triz, fugindo pela janela, não tiveram outra alternativa senão correr para a mata, para ficarem escondidas. Entretanto, empurradas pelo medo, elas correram tanto que acabaram se perdendo. E quando, depois de muito caminharem mata dentro, elas conseguiram outra vez chegar à zona de asfalto, já não era mais o lugar onde elas viviam. E não tendo para onde ir, nem por quem chamar, não houve outro remédio senão ficarem as duas escondidas na mata, assustadas, sedentas e com medo. E com fome. Pelos dias seguintes, sobreviveram graças a um truque que a mais velha aplicava. Deixava a menorzinha escondida perto de um rio e saía para fazer pequenos furtos banais que garantiam a alimentação das duas. Mas numa dessas saídas, ela infelizmente, quando voltou, já não encontrou a menor, que era justamente a Morgana. Desde esse dia, nunca mais se viram e ela nunca soube por que essa criança tinha sumido e o que tinha acontecido com ela. Mas agora, nesse reencontro totalmente inesperado,
A emoção era tanta, havia tanto que perguntar, tantas explicações a serem dadas. E, no entanto, a mais importante de todas, Mira, a caçula das três, estava viva e elas tinham se reencontrado no dia anterior. Mas, de repente, Morgana, a cafetina, como se tivesse acabado de lembrar que tinha um monte de responsabilidades a cuidar, permitiu a entrada da irmã, que era freira, e, conduzindo até uma mesa, disse: "Bom, agora você fique por aqui. Eu tenho coisas urgentes a tratar." E antes que Mazé pudesse dizer qualquer outra coisa, Morgana virou-se, atravessou a multidão e foi sumir por um corredor que dava para a porta de um quarto, onde ela entrou. Mazé, agora sozinha, se viu cercada de olhares curiosos. Também pudera. Uma freira naquele lugar não tinha como ser diferente. Mas toda a atenção em volta dela logo seria quebrada por um tumulto que se passava no canto de um bar. Podia-se ver que era um homem extremamente brutal e estava alterado. E o pior de tudo, com a arma apontava para a moça, exigindo explicações de quem ela era e por que o estava procurando. Mas de longe, crendo que se tratava de um cliente bruto com uma das moças do local, se aproximou para tentar conter a situação, em nome de Deus. E qual não foi a surpresa quando viu quem era a moça de fato? Era Mira. Ninguém se atrevia a interferir naquela discussão, vendo que o homem estava armado e decidido a acabar com aquela ameaça, ou que ele imaginava que fosse. Apesar de todo o rogo da freira, não teve jeito, ele estava decidido. Mandou que se afastasse, engatilhou o revólver e encostou na cabeça dela, dizendo que nada, nem freira, nem padre, nem nada, só a morte poderia impedi-lo de apertar aquele gatilho. Disse isso, dando um enorme empurrão em Mazé. A moça estava do lado dele e realmente já não havia mais nada para fazer. Porém, antes que ele terminasse essa última frase, que só a morte poderia impedir, nesse mesmo instante, se ouviu o som de uma correria desgarrada pelos corredores, arranhando o teto, arranhando o piso e derrubando objetos pelo caminho. E antes que alguém pudesse decidir entre observar o que era e fugir daquele lugar, ora, ele se mostrou inteiro, em plena luz do salão. Era o lobisomem outra vez. E diante do choque de todos, ele saltou sobre o homem armado e o degolou. E ali mesmo começou a destroçar seus ossos e rasgar todo o corpo com as suas garras. Foi um espetáculo terrível, e Mazé, mais rápido que pôde, puxou Mira para longe daquela cena. "Vamos, a Morgana está aqui. Aquele é o quarto dela. Vamos para até aquela porta e lá nós estaremos salvas." Mira, porém, que era mais nova e, como toda irmã mais nova, super teimosa, largou da mão da freira e aproveitou a arma que tinha caído da mão do bêbado. E mais rápido do que ninguém, engatilhou a arma, fez mira certeira no lobisomem, mas na hora que fez o disparo, Mazé empurrou a mão dela, de modo que desviou o percurso da bala e foi acertar em um lustre, sem ferir ninguém. Isso assustou o lobisomem, que rapidamente fugiu, sem que ninguém tivesse tempo de segui-lo, nem com os olhos, para entender por onde saiu. Fato é que em poucos instantes, daquela cena bizarra, só sobravam os restos mortais do bêbado e o mau cheiro horroroso de cachorro molhado, deixado pelo bicho. Essa foi a primeira vez que Mira encontrou um lobisomem e ele escapou com vida. Ela estava simplesmente inconformada e não entendia por que Mazé tinha feito aquilo, por que tinha impedido, e insistiu em explicação. Mas nessa hora, Morgana apareceu e veio se juntar às duas. Estava agitado, tentando entender o que tinha acontecido, mas as pessoas em volta estavam absolutamente nervosas e ninguém lhe dava ouvidos. Então coube às irmãs explicar a ela. Assim sendo, o assunto entre Mira e a freira ficou para depois. Ademais, tinha que se levar em consideração que as duas irmãs, as últimas que faltavam se encontrar, tinham se encontrado agora. Por conta do ocorrido, elas tiveram que fechar o bordel mais cedo. Logo a polícia chegaria. Então, como estava absolutamente vazio o lugar, elas aproveitaram para ficar conversando às três. E agora, nada mais importava, nem lobisomem, nem correria, nem morto. Somente o fato de que as três finalmente haviam se reencontrado. Aí participaram a Morgana. A razão delas estarem ali. Estavam em busca de lobisomem e de quantos elas já haviam matado. Ambas as duas. E esse que a estava incomodando, que estava causando prejuízo no bar dela, quem quer que fosse ele, não iria durar muito. Essa era uma promessa feita no túmulo dos pais,
Quando já quase amanhecia e Morgana se despediu deixando as duas em um quarto para dormir, tinha alguma coisa de pesado na expressão do rosto dela. Mais uma morte. Talvez, quando a polícia chegasse, fechasse para sempre o estabelecimento. E aí, do que ela iria viver? Ainda assim, ela não quis incomodar as duas irmãs recém-chegadas e se recolheu rumo ao seu quarto, desejando que as irmãs tivessem bom repouso. Isso se elas conseguissem dormir. Mas é claro que elas não conseguiram. E Mira, lembrando de ter sido impedida de matar o lobisomem, retomou o assunto com a irmã, com a freira. No entanto, Mazé tinha um assunto mais urgente a tratar e perguntou a Mira: "Você antes já tinha visto um lobisomem feminino? Alguma vez você já matou um?" E a Mira falou: "Lobisomem feminino? Isso existe?" Falou: "Gente, pelo amor de Deus, você não percebeu? Aquele lobisomem tinha feições femininas, se eu não tô ficando louca. Não é um homem que carrega aquela maldição de se transformar naquele bicho, mas sim uma mulher. E a propósito, outra coisa que eu não pude deixar de perceber foi o sumiço da Morgana." Aí a Mira pegou e interrompeu: "Pelo amor de Deus, você não vai querer supor que a nossa irmã é um lobisomem. Fica calma e só escuta." Assim que ela me recebeu na porta, eu estendi a mão para ela. Ela olhou para minha mão e recusou. Na hora, eu pensei que era um desprezo pelo fato de eu ser freira entrando no bordel dela para converter o povo. Mas pensando bem, eu estava com meu terço de prata enrolado na mão. E ela até fez menção de que ia segurar minha mão, mas na última hora ela recolheu e virou a cara. Outra coisa é que assim que ela me reconheceu, eu falei que tinha te reencontrado e que talvez você estivesse aqui. Mas ela não fez a menor questão, tinha várias coisas para a gente conversar e ela sumiu. Quando estava próximo da meia-noite, ela saiu sem avisar nada e sumiu no rumo daquela porta. A Mira começou a pensar e disse: "A primeira coisa que eu pensei quando estive aqui é que o lobisomem era alguém daqui de dentro. Não era alguém de fora porque ele atacou aqui dentro, logo era um frequentador. Talvez eu tenha me enganado." A verdade é que Mira, que era caçadora de lobisomens, tinha motivo de sobra para acreditar que de fato era Morgana, aquele bicho. Mas ela não queria acreditar que o lobisomem era sua própria irmã e que ela quase tinha matado. E pior, por causa da promessa feita no túmulo dos pais, ela teria que matá-la de qualquer forma, nem que isso custasse a própria vida dela. E aí começou o dilema. Mazé sabia que não podia deixar que uma irmã matasse a outra, e Mira não podia deixar de cumprir a sua promessa. Morgana estava eternamente presa a uma maldição, que ironicamente tinha acabado com a família delas. E agora, mal tinham se encontrado, parece que seguiam o mesmo caminho, e que tudo ia acontecer outra vez. Mira, por fim, disse: "Bom, até agora ela dorme e nós não corremos nenhum risco. Amanhã cedo, nós fazemos o que precisa ser feito e depois vamos embora." A freira começou uma reza, enquanto a outra agarrava no sono. Quando Mira finalmente dormiu, a freira foi saindo bem devagar, sem fazer nenhum barulho para que ela não acordasse, e foi até o quarto de Morgana. E um par de horas depois, quando Mira acordou, nenhuma das duas irmãs estava mais lá. Procurou pelo estabelecimento inteiro, mas foi em vão. Ela estava definitivamente sozinha. Daí ela entendeu o que tinha para entender: que a freira tinha, ao fim das contas, decidido apoiar a outra irmã e protegê-la em um único lugar que a caçadora jamais poderia entrar, ou seja, no convento. Recolheu a arma o mais depressa que pôde, a fim de alcançá-las ainda no caminho. Mas quando ia sair, a polícia chegou. Toda a burocracia de perguntas, investigações ia atrasá-la, sem sombra de dúvida. Então, para perder o mínimo de tempo possível, ela mentiu, dizendo que lobisomem era aquele homem que estava morto, que ele apareceu de repente e ela mesma teve que matá-lo. A polícia desconfiou a princípio que uma moça tão frágilzinha como aquela pudesse deixar alguém naquele estado. Mas como a cidade precisava de uma explicação para o fim dos ataques, eles aceitaram como verdadeira a história. Resolvido o caso, eles se retiraram satisfeitos com a explicação para o caso, ela fechou o bordel e partiu em busca das irmãs. De fato, esse pequeno contratempo deu enorme vantagem para as duas que já estavam na estrada, de maneira que quando Mira estava na metade do caminho, as duas já estavam no convento. E é claro que durante o caminho da viagem, a irmã Mazé, com sua costumeira prudência, tranquilidade e acolhimento, explicou para a irmã que já sabia de tudo e que ela podia confiar nela porque havia uma cura.
Basta que você siga exatamente o que eu vou dizer, e na próxima lua cheia, nós, as 3 irmãs, poderemos ficar juntas e unidas outra vez, sem que Mira tenha precisado quebrar a promessa e sem que você precise de novo passar por essa maldição. E contando com a ajuda das outras irmãs do convento, depressa reuniram várias velas usadas em missas de Domingo de Ramos, durante 7 missas, água benta, sal e muita reza e muita fé. Rezaram 7 terços, em torno das 7 velas bentas acesas. Mazé tinha pressa. Sabia que em breve Mira chegaria e não poderiam fazer muito para evitar que ela entrasse. E se na próxima sexta-feira a maldição permanecesse, nada poderia ser feito. E a desgraça outra vez se abateria sobre aquela família. De fato, não demorou muito para que Mira também chegasse, e com a mesma delicadeza que aceitaram a primeira irmã, as freiras receberam também a ela. Como não tinha participado da conversa que as 2 irmãs tiveram no caminho, quando Morgana confessou que de fato se transformava em lobisomem, ela não tinha certeza, mas a própria Morgana decidiu que não faria sentido continuar se escondendo e nem enganando a mais ninguém, e começou a relatar como ela tinha se tornado. Quando ela vivia na rua e dormia ao relento, das muitas vezes que a irmã mais velha precisou sair para roubar e a deixou sozinha, em uma dessas vezes ela sentiu sede e se dirigiu até o rio, onde ficava o esconderijo. Pois bem, quis a sorte ou o azar que ela bebesse em uma poça de água, na mesma onde havia bebido um lobo. Então, assim que isso aconteceu, não havia mais o que fazer. Ela estava condenada. A transformação foi imediata e ela fugiu da irmã para não matá-la. Por isso, quando Mazé voltou, não a encontrou mais. Isso tinha acontecido na mesma época em que Mira foi levada a um orfanato, e desde então nunca mais tinham se visto. Assim sendo, uma não tinha como saber do destino da outra, do que tinha acontecido. E mesmo após esse reencontro, ainda havia muita coisa para ser explicada. Para tanto, os dias seguintes foram servindo para muita conversa e para muita reza também. E de fato, quando a sexta-feira chegou, as 2 irmãs ficaram ao lado de Morgana, uma de cada lado. A freira com sua reza e sua fé, e Mira com a sua promessa e a sua arma. E quando as 12 badaladas do sino da igrejinha tocaram, nada aconteceu a Morgana. E aí as 3 entenderam que o monstro não existia mais. Foi quebrado na reza braba e na cera de vela benta. Morgana estava, portanto, livre da maldição que a condenava a penar como fera assassina nas noites de sexta-feira. Mas agora, isso estava definitivamente acabado. Elas estavam juntas outra vez. E sobre o que viria depois? Bom, deixemos o depois para depois. O que importa é que as 3 tiveram a mesma sentença: matar um lobisomem, ou vários, ou o que vive em si mesmo. E as 3 conseguiram. Agora, aqui entre nós, sabe uma coisa mais difícil do que matar um lobisomem? É bater a meta de 2.000 inscritos neste canal. Então, se você gosta desse tipo de história, compartilha, ajuda a gente a crescer. Ah, e também deixa nos comentários se você gostou. E dá like. No mais, obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.